Olá, eu sou Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito Claro, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. E no episódio de hoje, a gente tem a felicidade de trazer aqui um convidado muito especial, que é o Gustavo Arns. O Gustavo é um líder da felicidade. O Gustavo é curitibano, ele é sucessor de um legado de paz. O Gustavo, ele é idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, do Festival de Felicidade, que acontece em Curitiba, no Paraná, e ele também é presidente da Escola de Ciências Holísticas. O Gustavo, ele é cofundador do Centro de Estudos da Felicidade, com sedes no Brasil, na Argentina e no Canadá. Ele também é coordenador da primeira graduação em Ciência da Felicidade do Brasil, e ele também é professor em cursos de pós-graduação, em Psicologia Positiva da PUC Rio Grande do Sul, da PUC Paraná e do MBA da Unicamp. Além disso tudo, o Gustavo também é aluno do mestrado Masters of Arts in Happiness na Centenary University, nos Estados Unidos. E ele também recebeu, nas Filipinas, o prêmio Guzzi pela Paz. Uau! Bem-vindo, Gustavo. Verusca, Joana e todo o pessoal que nos escuta aí, que alegria, agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês, uma honra. Nossa, a honra é toda nossa, Gustavo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que você combina demais com esse podcast, né? Por tudo que você faz. Eu acho que essa introdução é só um resumo de tudo que você faz, né? Mas acho que agora as pessoas vão ter a oportunidade de saber quem você é, né? De verdade, a partir de tudo que a gente vai conversar aqui. E para a gente começar essa conversa, a gente gosta muito de fazer uma pergunta que direciona, né, na nossa opinião, tudo que a gente vai dizer aqui na sequência, né, nesses próximos minutos que a gente vai ficar juntos. Então, o que a gente quer saber de você, já de cara, né, é que a gente quer que você leve os nossos ouvintes e a gente para um momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança. O que estava acontecendo nesse momento, né? O que você estava enxergando? E se você puder trazer assim o máximo de detalhes possível para a gente conseguir sentir também o que você estava sentindo nesse momento. Puxa vida! Começamos bem, né? Pergunta complexa. Eu sinto assim, na minha vida, que foram alguns movimentos de transformação assim que aconteceram ao longo do tempo. A liderança, ela é estudada dentro da psicologia positiva como uma força de caráter, né? E certamente é uma força que apareceu desde muito cedo na minha vida, né? Eu nem sabia disso, né? Mas lá com 7 anos de idade eu era o representante de turma, sabe? Sem nem saber explicar bem por quê, né? Mas enfim, acho que de alguma forma assim era essa força já aparecendo, né? Eu acho que a gente pode tomar essa história assim um pouco ali próximo também do Congresso de Felicidade, né? Eu vinha há alguns anos passando por uma inquietação, vamos dizer assim, né? Eu vim experimentando um vazio interno. Ele não era exatamente assim um vazio espiritual, né? Ele era uma desconexão entre o que eu fazia e o que eu acreditava. Então, 2014, eu já estava casado, tinha uma filha, eu era diretor de ensino à distância num curso preparatório para concursos públicos, uma empresa familiar que eu trabalhava e que durante muito tempo era um trabalho que eu gostava muito, eu gostava do que eu fazia, eu era bom no que eu fazia, eu entregava os resultados, eu era desafiado, eu estava constantemente aprendendo, mas de certa forma essa desconexão que existia foi crescendo, foi passando a me incomodar cada vez mais e eu durante um bom tempo não conseguia localizar bem o que é que estava acontecendo, inclusive, né? Mas acordava de manhã, ia para o meu trabalho, o trabalho incluía planilhas, atendimentos, e-mails, enfim, a vida incluía pagar contas, né, sair com os amigos, diversão, o convívio familiar, mas havia alguma coisa assim que perguntava assim, puxa, mas e aí, é só isso, né? Agora que estamos aqui nesse lugar, vai ser isso, né? Então, eu resolvi, usando, né, dos instrumentos de autoconhecimento que eu conhecia na época, né, e tinha disponíveis, fui
fazendo uma jornada, utilizando já da psicologia positiva que eu conhecia, mas também fiz uma consulta com mapa astral, enfim, e fui mergulhando dentro de uma jornada de autoconhecimento, conversando com outras pessoas. Lembro de assistir um documentário especificamente chamado Quem Se Importa, né, da Mara Mourão. É um documentário que fala sobre o empreendedorismo social, um conceito que na época eu não conhecia, né? Eu venho de uma família bastante religiosa, então de alguma forma a espiritualidade sempre teve bastante presente, o serviço social também, mas quando eu assisti aquele documentário eu lembro de me emocionar assim muito, e me emocionar assim muitas vezes, e de acabar o documentário eu fiquei um tempo sentado assim no sofá de casa pensando assim, puxa, é isso que eu quero fazer de alguma forma, sabe? Eu quero ser uma peça nessa engrenagem, né? Nessa engrenagem que de alguma forma se autorrealiza, mas que também tem um impacto positivo no mundo. E no mundo, sabe, tem essa ideia, né, de que isso precisa ser um grande impacto, que vai mudar o mundo, a vida das pessoas. Não, é assim, no entorno, né? As pessoas próximas, enfim. E eu segui assim, mergulhando como pude, inclusive atrás dessas dores, desse incômodo, desse vazio, até que num evento no final de 2015 eu comecei a pensar nessa possibilidade de realizar um evento em Curitiba que trouxesse uma via de autoconhecimento e que trouxesse o tema da felicidade de alguma forma, né? Entre outros temas, né? Na época, a ideia do evento nem se chamava, né, o Congresso Internacional de Felicidade. Esse nome surgiu depois. A partir dessa ideia, eu fui conversar com algumas pessoas próximas que eu sabia que poderiam se interessar pela ideia de realizar algo aqui em Curitiba. Eu já conhecia a psicologia positiva desde 2013, já era um mergulho que eu fazia, já apresentava possibilidades diferentes, né, de construção de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, e sinto que foi assim desse caldeirão fervendo assim com tudo isso que estava acontecendo que o Congresso Internacional de Felicidade começou a se apresentar, né? Eu digo que ele começou a se apresentar porque é difícil dizer que ele foi uma ideia minha, sabe? Eu tenho dificuldade em pensar que ele foi uma ideia minha. Eu sinto, na verdade, que ele era uma ideia presente já em algum lugar, sabe? Em alguma esfera, em alguma dimensão, ele já estava pronto, né? Eu aqui nesse espaço fui tateando, né? Junto com uma série de muitas outras mãos, assim, que me ajudaram e que ainda me ajudam muito nesse processo, que é um processo de descoberta de cada edição, né? Mas eu lembro que lá no começo eu tinha assim eu tive muito dessa clareza, né, de perceber que às vezes que eu queria executar algumas coisas assim, eu começava a bater cabeça, assim, as coisas não desenrolavam, não aconteciam, então eu sabia que era hora de parar um pouco e perceber o que estava emergindo, né? O que estava vindo e deixar que aquilo que estava emergindo fluísse de alguma forma. Então, o meu papel era muito mais de ir reconhecendo, sabe, que caminho era aquele e auxiliando esse caminho a se desdobrar o mais naturalmente possível, né? E numa linha do tempo, assim, Gustavo, isso demorou quanto tempo? Só para a gente ter uma ideia de espaço de tempo. Então, da ideia, né? Puxa, talvez fazer um evento em Curitiba para Uhum. esse evento vai acontecer, eu sinto que devem ter passado mais ou menos uns 3 meses, porque era fevereiro do ano seguinte, quando essa ideia começou a tomar forma e algumas coincidências, né? Entre aspas, porque, né, não acredito em coincidências, começaram a acontecer e me mostrar que, puxa, realmente tinha algo aí, né? Essa minha ideia não era tão doida assim, não era tão fora da casinha, tinha alguma coisa se alinhando para acontecer mesmo, né? Então acho que foi em fevereiro que começou a se firmar essa ideia. Acho que a gente deve ter aberto as inscrições por abril, maio, mais ou menos, para o primeiro evento que foi em novembro De que ano mesmo? de 2016. 2016. E para quantas pessoas foi o congresso naquele ano? Naquele ano a gente teve um evento para 1.200 pessoas na Ópera de Não, Arame. Ele já começou. começou bem grande, né? Ele É, começou muito grande. eu tava Foram lá. diversas. Ah, você teve lá no primeiro ano, é verdade, Sim, é verdade. A gente falou sobre isso, né? é. Foram diversas sincronicidades que foram acontecendo ao longo desse período, né? A gente tinha vários planos, né? Plano A, plano B, plano C, de espaço, de local, à medida que a coisa fosse acontecendo, né? Que as pessoas fossem se inscrevendo, etc, etc.
Mas as coisas fluíram para que realmente acontecesse dessa forma. Uau, que fantástico. Eu queria pensar algumas coisas, Gustavo, porque eu acho que, alinhado com o propósito que esse podcast trouxe, você trouxe uma refeição completa aqui, recheada de sinais importantes que eu gostaria muito de sublinhar, porque são padrões assim que a gente identifica, né, na jornada das lideranças. A primeira coisa que você falou, que me tocou, foi a questão da desconexão, né? A desconexão entre o que você fazia e o que você acreditava. O que você acreditava, Gustavo? Olha que interessante, né? Eu fui trabalhar nessa empresa familiar juntamente com meu irmão. Quem fundou foi meu pai. Meu pai já tinha falecido, meu irmão já estava lá há muitos anos e eu fui parar lá de novo, assim, né? Vou colocar entre aspas um desses acasos da vida, assim, né? Uma dessas curvas que a vida faz e nos joga para um lado, né? Completamente inesperado. E o fato é que quando entrei lá, né, em 2012, né? Foi quando o curso, que era um curso presencial, começava a se desenvolver dentro de um projeto online. Faz um pouco mais de uma década, mas não existiam transmissões online ao vivo nessa época, né? Parece que faz pouco tempo, mas a verdade é que era um outro mundo mesmo, né? Era tudo streaming, não existia streaming ainda, porque não existia banda de internet para isso, né? Não havia essa possibilidade. Então, eu estava desenvolvendo esse projeto, era um projeto bastante desafiador, era um projeto novo, eu estava constantemente aprendendo, era um projeto muito bacana, eu estava dentro de um ambiente profissional, liderando pessoas, que era algo também, de alguma forma, novo para mim naquele momento, né, nesse formato, e via pessoas realizando os seus sonhos, sendo aprovados em concurso público, sendo aprovados em provas da OAB, fazendo uma pós-graduação. Os professores, né, se realizavam dando aula no curso. Então, puxa, de alguma forma era um lugar muito interessante de se trabalhar. A gente participava dos jantares da Vitória, né? Eu via os depoimentos das pessoas e eram coisas incríveis, né? E ter feito parte, né? Uma pequena parte daquele momento, daquela vida, era bastante recompensador. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo, parece que uma outra face dessa mesma moeda foi se mostrando, né? O serviço público é um lugar de muito adoecimento no Brasil, né? Não é privilégio do serviço público, o serviço privado também adoece muito, mas de alguma forma eu pude perceber, inclusive acompanhando um pouco mais da vida daquelas pessoas que eu fui conhecendo no curso, né? Que aquele efeito lua de mel da aprovação começava a passar e tudo aquilo que a pessoa julgava que o concurso ia resolver na sua vida, não resolvia, né? Porque a vida e a felicidade é muito mais do que estabilidade financeira, né? É muito mais do que... Esse pode ser um pilar importante, né? Mas não é tudo, né? Não resolve magicamente todos os problemas da nossa vida, né? Nos dá melhores condições materiais para isso, mas também é só isso. Então, de alguma forma, a gente tinha de um lado sonhos sendo realizados e de um outro lado um adoecimento incrível acontecendo, tanto naqueles aprovados quanto naqueles que passavam anos estudando na fila e não eram aprovados. Então, de alguma forma, eu também fui me sentindo parte dessa outra engrenagem, da engrenagem do adoecimento em si. E aí, olhar para essas duas coisas começou a me trazer um certo desconforto, né? E é claro que esse é um sistema muito maior do que eu, né? Mas o fato é que aquela realização que eu experimentei no início deixou de ser tão intensa, né? Deixou de ser tão completa de alguma forma. Interessante porque a gente sabe hoje, porque de tudo que você já realizou, que isso vai dar em felicidade, né? Num congresso de felicidade, para a gente abrir esse tema. Mas outra coisa importantíssima que você trouxe, que eu acho que faz parte dessa construção, é a sua postura de liderança, que apesar de ser algo do seu caráter, vamos dizer assim, não teve uma... Você foi contando, né? Cada vez que você tentava colocar a mão ou que você era proativo, a coisa de alguma forma patinava. E no próprio cenário que você vai descrevendo, né? Onde você teve a sensibilidade de identificar os dois lados da moeda, você começa a ver uma necessidade emergindo. Você consegue nos dizer o que foi que você sentiu por essa necessidade? Foi compaixão? Foi empatia? O que foi que emergiu daí, que fez com que a sua liderança se alinhasse para dizer, tá bom, essa bola quicando aqui é minha?
Olha, eu acho que um pouco disso tudo que você está trazendo. Eu acho que teve compaixão, eu acho que teve humildade de alguma forma. Mas, olha, para te ser bem honesto, na época eu estava bastante incomodado, né? O que eu sentia era desconforto, o que eu sentia era vazio, o que eu sentia era dor, o que eu sentia era vontade de algo que eu nem sabia o que era. Conversando, né, com pessoas que trabalhavam com o empreendedorismo social, eu pude entender, e isso também me foi muito bom, porque foram visões bastante claras e honestas de que o vazio, a dor, não vão embora, né? Eles mudam de lugar, as dores são outras, né? E posso atestar que isso é uma verdade hoje. As dores são outras mesmo. Mas a verdade também é que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava, como eu disse para você, assim, tateando algo que eu não sabia o que era, né? E é interessante porque, sabe, quando eu conversava, assim, porque aí o Congresso de Televisão Internacional, a ideia surgiu, né? A gente estava em divulgação e eu fui conversar com grupos de pessoas, assim, das mais variadas linhas, né? Desde a filosofia, algumas religiões, até o esoterismo. Eu fui conversar com o pessoal da ufologia, que tem uma sede enorme aqui em Curitiba, e que dizia assim: Gustavo, nossa, esse evento só podia ser aqui em Curitiba porque o centro da ufologia está aqui, Gustavo, porque as naves elas estão todas ancoradas aqui em cima e coisa e tal. E eu olhava para cima, né, na esperança de ver alguma coisa assim, mas não via nada, enfim. E aí eu ia conversar com o pessoal da Rosa Cruz, e o centro da Rosa Cruz, da MORC, da América Latina, tá aqui em Curitiba também, né, o maior museu egípcio da América Latina, coisa e tal. E eu ia conversar e eles, nossa, Gustavo, mas só podia estar aqui, porque aqui em Curitiba é um centro energético e coisa e tal. Então, o pessoal assim, mais sensitivo, dizia assim, nossa, Gustavo, você está fazendo um trabalho, meu Deus, que você não imagina o tamanho disso, e eu não imaginava mesmo. E eu esperava que em algum momento eu fosse compreender. E depois do evento, encontrava as pessoas que diziam, Gustavo, nossa, que evento livre maravilhoso, nossa, você não faz ideia de como era. E eu falava, nossa, não faço ideia, eu não continuo não vendo, né? Então parecia assim que eu estava tudo bem, né? Entendi que estou aqui fazendo algo que deve ser feito, né? Que eu tenho essa certeza mesmo, que tem uma guiança mesmo de algum lugar assim para isso que acontece, né? Que é realizado e que eu sou parte dessa realização, mesmo sem ter assim total clareza do que é, né? Ou do porquê deve ser feito, mas uma certeza interna do caminho, né? Acho que isso, assim, enquanto ia acontecendo, eu ia realizando, e me parece que de alguma forma os sinais iam me mostrando que era isso mesmo, através dessas sincronicidades, né? Dessas aparentes coincidências, que para mim foi muito interessante, porque, né, eu venho de uma caminhada de autoconhecimento, assim, de criança, né? De criança eu não sabia que era autoconhecimento ainda, foi na época de faculdade que eu fui entender, assim, toda essa curiosidade que eu tinha, já era uma busca por autoconhecimento, uma construção desse caminho, mas tudo que eu estudei em teoria durante muitos anos, de repente estava acontecendo na prática, sabe? De repente as coisas estavam assim, acontecendo, se materializando, e eu olhava e falava, nossa, então é isso, sincronicidade é isso, as coisas vão acontecendo e vão se aglutinando e te mostram o que tem que ser naquele dia, naquela data, naquele lugar, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Então, o primeiro sim que a gente teve para o Congresso de Felicidade foi o do Prembaba, foi o primeiro convite que eu fiz, né? Na época ele estava assim naquele movimento enorme, né? Era difícil até de acessá-lo. Eu nem sabia disso direito. Procurei na internet o telefone, falei com um assessor e sabe, o terceiro assessor me ligou, uma assessora assim e falou assim, Gustavo, tá bom, você está querendo fazer esse evento na Ópera de Arame, né? Lá é um lugar grande, né? Lá cabia acho que 1.600 pessoas, né? Alguma coisa assim. A pessoa, puxa, e é o primeiro evento, né? Falei, é. E é o primeiro evento que você está fazendo? Você já faz eventos? Não, é o primeiro evento assim que eu estou realizando, né? Desse tipo. E, puxa, e que outros palestrantes já estão confirmados? Não, o Prembaba é o primeiro. Bom, né? O evento é em novembro, mas enfim, tem um tempo, mas, sabe, a conversa foi essa. Assim, eu desliguei o telefone pensando, bom, né? Enfim, o cara vai me ligar assim, dizendo assim, cara, não tem cabimento, né? E aí ele me liga um dia depois e fala assim, olha, o Prembaba gostou da ideia, né? Ele nunca esteve em Curitiba e novembro é uma boa data mesmo, né? Eu estava pensando ainda, alinhando, né? Quando seria, porque ainda não tinha data dos espaços, né? E estava querendo fazer na Ópera de Arame, mas não tinha data em novembro. E a segunda pessoa que eu tentei foi o Amit Goswami. Curiosamente, dois palestrantes que vão estar aqui no Congresso Nacional de Felicidade desse ano, né? O Amit Goswami, uma sumidade internacional na física quântica, né? Eu conheci o editor dele, tinha lido uns livros de física quântica, estava bem mergulhado no tema nessa época. Eu liguei para o editor falou assim,
Ô, Gustavo, interessante, o Amit vai estar no Brasil em novembro. Daí eu falei, nossa, interessante, puxa, aí tem coisa, né? E aí eu estava tentando lugar, né? E não tinha nenhum lugar em Curitiba para fazer um evento para mais de 400 pessoas em novembro, né? E aí alguém marcou comigo, assim, consegui uma agenda para conversar com alguém lá na Ópera de Arame, alguém que cuidava lá das datas, e cheguei lá, a pessoa não estava lá, né? Tinha desmarcado comigo, não recebi e-mail, nada, não encontrei quem era. Puxa, depois arranjei um outro telefone de alguém que trabalhava lá, né? Se chamava Mariana, e falei, puxa, Mariana, eu estive aí, né, para conversar, não lembro que qual outra pessoa desmarcou comigo, não apareceu. Não, vem aqui, Gustavo, vamos conversar, interessante a ideia do teu evento, vamos ver se a gente acha uma data num outro mês. Eu falei, pois é, mas precisava ser novembro. Não, mas então vem. Eu falei, mas você vai estar aí? Se você for estar aí, eu vou, né? Então tá. Então fui até lá, cheguei lá, e encontrei uma vizinha minha da praia, assim, que meus pais tinham um apartamento no litoral aqui quando eu era criança, que eu não via assim há muitos anos. Eu falei, nossa, Mariana, minha vizinha, a gente se abraçou, falou, Gustavo, quanto tempo? Nossa, esse teu evento, porque minha irmã agora tá lá no Reiki, eu tô numa caminhada. Ela pegou o telefone e ligou para duas pessoas ali da lista e desmarcou que tinha em novembro, falou, não, essa data já está ocupada, teve uma confusão aqui, e desligou o telefone e falou, Gustavo, tá aí a data para você em novembro. Falei, gente, realmente, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E aí que fui, então, entendendo mesmo, né, que realmente tinha uma coisa assim maior do que eu, né, para acontecer, e que esses sinais foram, assim, com o tempo me mostrando esse caminho que foi, de novo, assim, se apresentando, né, mais do que eu tentando fazer algo. Então, esse é o aspecto da liderança que você está me perguntando, Joana, que é um aspecto interessante mesmo, né? Qual o papel do líder, né, realmente, né? Qual o trabalho, até onde, de alguma forma, a gente puxa e depois a gente espera, percebe, observa, o equilíbrio entre essas duas coisas. Olha, são aí alguns anos que eu estou tentando entender isso também, viu? Mas você trouxe uma definição aqui para quem queria uma definição do que é propósito claro, é algo maior que você. Vamos sublinhar isso, né? Porque a tua postura, né, de ir facilitando, de ir se abrindo para que as coisas pudessem emergir de forma natural, inclusive as coisas que parecem que estão dando errado, né? Mas que são só ajustes, né? São só sincronicidades que precisam acontecer para que as coisas se encaminhem, são de fato os sinais vivenciados por quem está consciente de que o que precisa ser realizado não é orquestrado pela sua liderança. Isso. É facilitado pela sua liderança. Tinham coisas que estavam dando tão errado, mas tão errado, e eu tentando consertar de tudo que é lado, assim, a coisa só piorava, que eu falava assim, não, chega, né? Pelo amor de Deus, vamos deixar rolar essa ribanceira toda aí, e aí depois a gente vê o que a gente faz, porque, sabe, quanto mais eu tô mexendo, pior fica, então deixa, vou... E aí, de repente, eu via que aquilo que eu achava que estava dando completamente errado era exatamente o que precisava acontecer. E se eu tentasse mexer tudo que eu precisasse para aquilo acontecesse, eu jamais conseguiria. E estava acontecendo na minha ideia de que estava dando tudo errado, então eu tive que ir realmente assim, desmistificando para mim mesmo o que é, né, que era dar errado, o que era dar certo, o que era aguardar para ver de fato o que estava se desenrolando, né? E me perguntar assim, o que deve ser feito, né? Qual é o meu papel aqui diante disso aqui que está acontecendo? Sensacional, assim, é tão incrível acompanhar. Eu estava lá no primeiro congresso, né? E eu me encaixo nessa história quando você fala assim das pessoas se interessando por algo que ainda não existia, né? Fisicamente. E eu lembro que quando eu vi a propaganda, né? Eu não lembro onde foi que eu vi sobre o congresso. Eu falei, meu Deus, eu preciso estar lá. A primeira sensação que me veio foi essa, sabe? Eu preciso estar. E curiosamente era no meu aniversário, 19 de novembro. Uau! E esse ano vai ser de novo, no meu aniversário. E aí uma amiga minha, do nada também, falou assim, Verusca, a gente precisa ir. E um sinal muito claro na minha vida de que eu preciso fazer alguma coisa, né? É quando outras pessoas vêm me dizer sobre aquilo que está só na minha cabeça. Então, por exemplo, no caso do congresso, né, lá em 2016, eu falei, nossa, eu preciso estar lá. E aí várias pessoas começaram, você precisa estar nesse congresso? Você precisa... Isso é muito interessante, né? E aí eu ouvi
ouvindo você, Gustavo, algumas pessoas te trouxeram confirmações, né, de que você estava no caminho certo. É isso mesmo. Eu fui tendo essas confirmações mesmo. E é interessante ver isso que você está contando, porque, sabe, eu ouvi muitas histórias de pessoas que tiveram lá no primeiro ano. E as histórias das pessoas para chegarem lá são muito interessantes, né? E as histórias das pessoas que se encontraram e do que aconteceu lá e do que aconteceu após o primeiro evento na vida de algumas pessoas foi muito interessante. Então, você sabe que durante o evento, então, né, durante esses 2 dias de evento, né, ao longo dessa caminhada, alguns meses até chegar ao evento, eu fui tendo histórias como a sua, sabe? As pessoas iam me achando assim na internet, achando o organizador desse evento e me procurando para as mais variadas coisas, para oferecer ajudas improváveis, para quererem fazer coisas que num primeiro momento parecia algo assim, e que depois eu fui entendendo que tinha alguma outra coisa acontecendo. Então, por exemplo, os palestrantes, né? O Amit queria vender os livros dele, o Joel Aleixo queria trazer os florais, e eu tava pensando, nossa, mas como é que a gente vai colocar isso na ópera de arame, né? Não tinha espaço. Eu pensei, bom, vamos montar uns stands do lado de fora, né? Quem sabe a gente monta algum tipo de feira. E foi aparecendo gente interessada em expor produtos, em estar lá, em mostrar seus serviços, em fazer atendimento. E eu fui, nossa, vamos colocando isso tudo na feira. Bom, se vai ter tudo isso, a gente precisava de alguma coisa de alimentação, vamos chamar uns food trucks lá, e aí o pessoal também vai ter onde se alimentar. Pô, já tem food truck, já tem uns expositores, vamos colocar uma banda lá para tocar, enfim, vamos transformar isso em algum tipo de evento, né? E, poxa, será que os food trucks, né, pagam um pouco, e com isso que eles pagam, a gente paga a banda, e aí os expositores pagam um pouco, a gente monta o espaço. Então, a gente acabou criando ali, assim, né, ele foi se fazendo sozinho. Aí, Gustavo, de onde vem o Festival de Felicidade? Não sei de onde veio. Ideia minha não foi, né? Certamente, assim, ele foi acontecendo, né? E eu fui ali de alguma forma só entendendo isso que estava acontecendo, né? Foi assim que o festival se formou. O Festival de Felicidade é um evento gratuito, paralelo ao Congresso. Hoje a gente tem quase 50 expositores, tem uma programação de yoga de final de semana inteiro, tem uma programação assim do brincar em família para a família toda. Hoje ocupa uma parte do espaço do Parque Barigui, numa relação que a gente criou de parceria com a prefeitura. Então, ele se tornou um evento assim com vida própria, maior que o próprio Congresso em número de participantes, simplesmente pelo fluxo do parque, né? Pelo fato assim dele ser gratuito. Mas a verdade também é que a gente foi tendo também muita crítica, né? Muito ataque, assim. Puxa, um congresso de felicidade, né? Com um ingresso nesse valor, nem lembro o valor que era, não era um valor muito diferente de hoje em dia. Estão vendendo felicidade, né? Assim, a gente recebeu assim críticas até publicadas em jornais, assim, coisas de tudo que é tipo redes sociais, enfim. E eu lembro assim de me doer muito com elas, assim, sabe? Porque a gente estava fazendo um evento que, inclusive, era beneficente, né? Todo o lucro do evento ia ser doado naquele ano. Não era o meu trabalho, eu estava trabalhando noite, final de semana, como voluntário, por algo que eu acreditava, né? Mas que, de novo, né? Não sabia muito bem assim o que era. Não estava nem um pouco firmado no propósito, né? E por isso que as críticas me doíam tanto também. E eu entrava e argumentava, e justificava, e contava porquê, e falava, e fui entendendo que as pessoas, elas não queriam justificativa, né? As pessoas, elas queriam muitas vezes criticar mesmo, né? E fui entendendo que isso não era nem comigo, né? Isso era da pessoa com ela mesma. Até hoje, vou dizer, né? Claro que as críticas incomodam, né? Mas elas são hoje muito mais bem-vindas, assim, né? Hoje eu estou bem firmado, né? Hoje eu tenho mais clareza, isso que vocês estão falando assim eu achei maravilhoso o nome, né? Hoje eu tenho mais clareza desse propósito, né? Então, quando você tem mais clareza, você sente mais firmeza também, você sabe o porquê e você consegue entender melhor as críticas, de onde elas vêm, por que elas vêm, elas se tornam muito mais auxiliares, né, do que doloridas, enfim. Mas a verdade é que, ao longo desse ano, essas respostas, né, foram nos ajudando nessa construção, e os feedbacks pós-evento deram, assim, realmente esse motor mesmo, né? O feedback das pessoas no pós-evento, contando como elas se sentiram, o que aconteceu, que foi o que impulsionou a continuidade, né? Realmente, assim, isso durante muitos anos, assim, segue sendo muito importante, né? Eu tenho uma caixinha, assim, eu guardo, eu imprimo alguns, eu salvo numa pasta, porque vem, assim, dos mais variados lugares, assim, esses feedbacks, né? Esses depoimentos espontâneos nas redes sociais, por e-mail, por mensagem, WhatsApp, enfim.
E às vezes que eu tô meio desorientado, porque isso acontece também, né? Tanta coisa, né? E é planilha, e é número, e o evento foi crescendo, e às vezes eu me olho assim e falo, gente, eu tô fazendo isso aqui mesmo? Chega um momento do ano, é lá por outubro, mais ou menos, né? O congresso é lá em novembro, chega lá por outubro. Eu falo para minha esposa, por que eu fico me incomodando com isso? E minha esposa fala, chegou esse momento. Todo ano chega esse momento que eu falo assim, gente, o que eu tô fazendo? Por que isso? Aí eu vou lá na caixinha, ler uns depoimentos assim, acho que lembro, né? Lembro que são pessoas, né? Que não são números, que são pessoas que estão lá sentadas, né? Que a gente está buscando trazer esse impacto, que não é uma estatística, que não é uma porcentagem, que não é um número na planilha. Isso me aterra, assim, de novo, né? De vez em quando eu entro lá na caixa de e-mail, assim, e entro lá, as pessoas perguntam assim, mas vai estar calor em Curitiba? Mas que roupa que eu devo levar? O hotel é muito longe do evento, sabe? Esse tipo de pergunta assim, que me lembra, assim, que são pessoas mesmo, né? Então, acho que essa construção, né, de firmeza do propósito é uma jornada assim contínua, né? Ela não tem um lugar de chegada, né? Ele é uma continuidade mesmo. Gente, que aula, que aula. Todos os elementos estão aí. E eu queria muito, assim, entender, né, como é que era isso dentro de você, porque você foi contando, né, e falando, nossa, e ele foi indo no fluxo, foi indo mesmo, foi dizendo sim, né, e não foram flores, né, e é coisa que aumenta e tem que fazer conta, e tem que ajustar planilha, e tem que conciliar coisas, e falar com prefeitura, gente, tudo isso é uma loucura. Mas, Gustavo, daquela desconexão entre o que você acreditava e esse convite para essa jornada, o que que aconteceu com você? Qual cura aconteceu para você? Ah, Qual realização, qual entendimento direcionou e norteou esse processo? você sabe que contar essa história assim, né? Eu já contei muitas vezes essa história, né? Acho que por isso que de alguma forma ela também está mais organizada assim na minha cabeça, né? Mas cada vez que eu conto eu lembro também de partes e de elementos diferentes. Você falou do sim, né? Teve muito sim, teve muito fluxo, mas teve muito não também, teve muito empurrão da correnteza, né? Eu digo que eu tive muita sorte, né? Eu fui encontrando muita gente que disposta a ajudar pelo caminho, fui recebendo muita ajuda, muita ajuda. Eu disse muitos nãos, né? Que viraram sims. Eu fui muito convencido assim pelas pessoas ao longo do tempo. Pode parecer assim que foi tudo um fluxo, né? Único, contínuo, bom, mas foi bastante desafiador, assim, né? Dentro havia muita confusão, dentro havia muita dificuldade, muitas barreiras. Cada ano se apresenta com alguns desafios. E eu sinto, são desafios internos mesmo, né? São desafios que eu preciso, na minha personalidade aqui, sobrepor para que o Congresso também possa fluir. Tem um centro energético, né? Eu recebo toda essa ajuda, mas esse centro energético, de alguma forma, como eu capitaneei essa história, ele ficou em mim. Então, eu sinto que se eu não estou fazendo um alto trabalho de desenvolvimento contínuo, essa energia também fica estagnada, né? Eu lembro de uma pessoa que me disse num momento assim que a coisa estava toda assim muito agitada, assim, e a equipe toda assim bastante nervosa, e encontrei com uma pessoa que falou que você precisa se acalmar. Você está muito agitado, você está muito ansioso, você precisa se acalmar, porque, de novo, se você é esse dentro dessa energia, essa energia ela flui por você para as outras pessoas. Então, se você se acalma, as pessoas se acalmam, as coisas se acalmam, né? E realmente, né? Realmente, é, esse primeiro ano para mim foi um ano de muita descoberta, assim, de muitos entendimentos e para mim foi uma aula prática de autoconhecimento, né? Tudo que eu estudei muito em teoria de repente começava a se apresentar na prática e eu tinha que lidar com isso, né? E a prática é sempre diferente da teoria. Por mais que a gente estude a teoria, é na prática que o bicho pega mesmo, né? Eu sinto que foi um ano de confiança, né? Aquele primeiro ano, sim, foi um ano de confiar mesmo, de confiar que tinha algo maior, que eu estava sendo guiado, que eu estava recebendo ajuda e de que era importante que eu tivesse aberto a essas mudanças internas, né? Então, o evento mudou de nome, né? Depois de alguns meses de venda aberta, de ingressos vendidos. Eu falei, como é que a gente vai mudar de nome agora? Já tem um site pronto, tem cartaz, tem flyer, tem coisa.
mas, sabe, era uma pessoa da equipe que estava chamando, assim, dizendo, sabe, realmente descontente com o nome, mas que isso já tinha vindo de muitas outras pessoas ao longo do tempo, que a equipe inteira estava assim, cara, esse nome não dá. Eu falava, bom, então tá bom, então vamos mudar de nome, que nome vai ser, né? E a gente começar a aventar outras possibilidades de nome, até que, né, o nome da felicidade realmente assim se apareceu, né? E assim com muitos outros pontos assim da jornada. Então, foi um ano de confiança, assim, de abrir mão de algumas coisas e de acreditar realmente, né? Mas dentro, essa história que eu conto hoje não estava organizada, né? Dentro tudo isso estava acontecendo, mas era bastante bagunçado, assim. Nossa, eu fico tentando me colocar no seu lugar, né? Obviamente é muito difícil fazer isso, né? Porque só você viveu tudo isso. Mas eu sinto assim o quanto de coragem você precisou ter para seguir com esse tema, né, Gustavo? Porque a felicidade é muito subjetiva, né? Para a maioria das pessoas, apesar da gente ter toda uma ciência por trás disso, né, que a gente sabe e conhece, mas ela, para 99% das pessoas, ela é algo que, tipo, como assim? Né? Um congresso de felicidade, né? Como um festival de felicidade. Em que momentos, né, você precisou se agarrar a essa visão que só você tinha, né? Acho que o que você estava enxergando, só você estava enxergando, né? E muitas pessoas compraram essa ideia, mas o que você enxergou só você via. O que você fez nesses momentos, né, para seguir em frente? Pois é, eu lembro, por exemplo, de montar um material, né, junto com o pessoal do marketing. Assim, eu mesmo botava o material embaixo do braço e ia nas empresas, batia nas portas lá, que pedia para falar com alguém do marketing. Às vezes tinha um contato em algum lugar, outro que ajudava a abrir uma porta, chegava lá, mas a verdade é que as empresas não conseguiam compreender, né? Um congresso de felicidade, né? Como assim, né? Como assim, um congresso para falar de felicidade? A ciência da felicidade não era conhecida aqui como é hoje, né? Não se falava sobre o tema. E a verdade é que eu também não conseguia explicar muito bem. Então, além de realmente assim não ser um bom vendedor de patrocínio do projeto, né? Hoje tem gente muito mais profissional do que eu fazendo isso na nossa equipe, né? Ainda bem. Mas a verdade é que as empresas não conseguiam explicar, eu também não conseguia. As empresas não conseguiam entender e eu também não conseguia explicar muito bem. Então, obviamente, naquele ano a gente não teve nenhum patrocínio, né? Mas é interessante lembrar, porque 2016 não faz tanto tempo, né? E hoje é um tema que todo mundo compreende, né? Que as empresas nos procuram, inclusive, né? Para saber como é que elas podem participar, estão juntos, porque é um tema importante dentro das organizações. E, pois é, né? Como é que eu não desanimei nessa época? Eu sei dizer direito, viu? Porque era bastante desanimador mesmo, né? Conversar com as empresas assim, eu desisti, né? Porque era só nãos, né? Me agarrava assim, aquelas, né? De novo, acho que assim como tinha muito não, tinha muito sims também, né? Tinham pessoas que acreditavam, que vinham, que comentavam, que se dispunham a ajudar e foi um ano de ir compreendendo esse caminho, assim, esse cenário. De alguma forma parecia, né? E eu tinha bastante certeza disso na época, né? Ainda tenho que parecia que minha vida inteira, tudo que eu tinha passado, tinha me preparado para esse momento. Tudo que eu tinha vivido de alguma forma. Então eu lembro, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio de trabalho, na época, nas férias de faculdade, e eu fui trabalhar numa ONG, que trabalhava assim pelo meio ambiente, era na época da presidência do Obama, então o que eu fazia era ir literalmente de porta em porta, batendo nas portas e tinha um script pronto, né, que a gente falava sobre energias verdes e a gente pedia doações para essa ONG, né, e eu tinha uma meta de arrecadação lá diária e tinha uma meta de portas batidas também, você tinha que ir marcando no papelzinho. Cada 100, a estatística era cada 100 portas batidas eram mais ou menos umas 4 doações, né? Então eu saía de casa pronto para ouvir 96 nãos e torcer para ter uns 4 sims para bater a meta ali do dia, e isso todos os dias, né? Então, eu de repente lembrava disso, né? Falava assim, não, eu já recebi bastante não, né? Vai que tem uns 4 sims aqui pela frente, né? E assim, e ainda mais um pouco, sabe? Mas realmente, assim, a gente vai contando a história, a gente vai reconhecendo um pouco mais o que aconteceu, né? Interessante mesmo pensar, assim, que o que me fez continuar, né?
os sims, né? Os sims que estavam disponíveis assim me fizeram acreditar que o caminho era esse, apesar dos muitos nãos também. E os nãos, de alguma forma, eram sims para você ir por outro caminho, né, Gustavo? Eu acho que quem está ouvindo a tua história e, de alguma forma, está identificando esses sinais na própria história, consegue perceber que, na verdade, a gente vai passando durante a vida por treinamentos, né? Por partes de um conglomerado que depois faz sentido quando a gente realmente está diante daquela missão que parece ser maior que a gente. É fantástico te ouvir, assim, eu tenho muito essa sensação também, que o que eu fui fazer lá naquele intercâmbio, o que eu fui fazer lá naquela experiência de, né, como estagiário, enfim, e tudo isso vai fazendo sentido. Então, não é difícil acreditar que tem um regente, né, que tem alguém que orquestra tudo isso, né? Acho que você trouxe o assunto da espiritualidade, das escolas que envolvem espiritualidade, ocultismo, esoterismo, etc., né? Ou até o plano maior astral, e tudo isso a gente vê mesmo os sinais, mas que aqui, né, da forma como a gente experiencia, tem cara de, nossa, o que eu estou fazendo aí? Ou tem cara de não, mas o não é talvez um sim para um outro momento. A gente gosta de terminar, assim, a nossa conversa, né? Essa que foi, assim, gente, foi só, a gente sublinharia tudo, só que Tudo, tudo, tudo. porque assim, você trouxe inclusive coisas que outras pessoas que a gente entrevistou trouxeram com muita força, né? Por exemplo, a Helena Galante, que é o nosso segundo episódio aqui, ela trouxe essa perspectiva de tem algo que precisa acontecer. Isso vai acontecer. Eu posso ser a pessoa que se posiciona para que isso aconteça, mas isso vai acontecer. E se eu ficar, né, com uma fresta interna aberta, as portas externas irão se abrir. Então, se alguém quiser ir a fundo nesse assunto que o Gustavo trouxe aqui, o episódio da Helena é muito, muito legal. Gustavo, a gente queria te perguntar assim, você disse sim para uma jornada que você não sabia muitas coisas, né? E mesmo assim você se jogou. Hoje, com o que você vê emergindo da iniciativa do Congresso da Felicidade e tudo que tem derivado do assunto felicidade, do Brasil nessa posição, de Curitiba nessa posição, o que você vê de futuro, né? O que está emergindo para o futuro? O que parece que vai acontecer com esse assunto, ou com essa prática, ou com essa consciência da felicidade? É interessante, né? Eu lembro de uma frase, né? Eu não vou lembrar a autora aqui, depois a gente pode pesquisar, né? Que ela fala: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo da felicidade chegou, né? Eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas estão abertas ao tema. Eu sinto que as empresas estão dispostas ao tema. As empresas estão no lugar que eu tive lá atrás, sabe? Assim, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, mas a gente não faz ideia do que é. E lá atrás eu olhava esse momento assim com muita... Era difícil olhar para isso assim, porque me trazia incerteza, porque era desconfortável, porque era... E hoje eu converso com alguns presidentes de empresa, assim, e eu falo assim, mas olha que lugar maravilhoso que a gente tá, porque é daqui que vai brotar novidade. Ninguém tem resposta para isso, ninguém tem, não existe fórmula mágica, não existe algo que você possa pegar um produto e sair aplicando em todos os lugares e vai dar o mesmo resultado, porque além das diferenças culturais, sociais, mercadológicas, né, de espaço da economia que ocupam, cada empresa tem pessoas e pessoas em si, cada pessoa é um universo completamente diferente. Se você tiver 10 num lugar e 10 no mesmo lugar do lado, trabalhando no mesmo setor da economia, etc., já vai ser uma coisa diferente, porque são 10 pessoas diferentes. Então, esse caminho que nós, enquanto sociedade, estamos escolhendo trilhar nesse momento, ele é maravilhoso, né? Porque ele certamente vai nos levar, que seja, a erros diferentes. Porque, de alguma forma, nós construímos uma sociedade doente. Os níveis de depressão, de burnout, de estresse, em idade cada vez mais jovem que nós temos, é algo realmente triste, né? E nos mostra que, enquanto indivíduos e sociedades, fizemos escolhas que nos adoeceram. Sinto, né? Sinto que ainda não chegamos no fundo do poço dessa história, mas que estamos caminhando para mudanças. Agora, é como um transatlântico fazendo uma curva, né? Vai um tempo para que essas novas ideias realmente se tornem centrais e se tornem vivenciais, né? Nós estamos hoje vivendo na plenitude ideias da ciência materialista de 300 anos atrás.
né? E há pouco tempo nós começamos a plantar novas ideias. Então, para essas ideias realmente germinarem, florescerem, vai um tempo, né? Então, eu olho com bastante otimismo, porque eu sinto que nós estamos fazendo mudanças importantes e necessárias, elas estão acontecendo. O tema da felicidade e do bem-estar tem chego a cada vez mais lugares, né, dentro das organizações, dentro do poder público, a ideia de políticas públicas de felicidade e bem-estar, dentro da educação, enfim. Hoje é um tema que vem crescendo, né, nos mais diversos setores, com uma excelente aceitação. Ano passado nós trouxemos o Thakur Palde para o Congresso, ex-ministro da Educação do Butão. Eu tive a possibilidade de levá-lo aqui para conversar com o prefeito, o vice-prefeito aqui de Curitiba, com o vice-governador, uma agenda lá em Brasília com os senadores, no Comitê de Educação do Senado, enfim. E sabe, no caminho eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou levando esse senhor aqui para lá, como é que nós vamos ser recebidos lá? Será que alguém vai estar lá para receber, para ouvir? E a verdade é que tinha bastante gente interessada, né, em ouvi-lo. A gente foi muito bem recebido em todos esses lugares, o que mostra que existe abertura. As pessoas estão curiosas, as pessoas estão abertas ao tema. E eu sinto que ele vai seguir se desenvolvendo, crescendo, né, graças também a trabalhos maravilhosos, como das pessoas que vocês entrevistam aqui, né, de vocês mesmos, né, Verusca, Joana, que tem trabalhos incríveis. Eu estou aqui, né, de alguma forma conversando com vocês e organizando mais um pouco essa parte da minha biografia, da minha história, né? Quanto mais a gente revisita a nossa história, parece que mais clara ela vai ficando, né? E passa um ano, a gente conta a mesma história, a gente revisita ela de um outro lugar. Então, consigo perceber, né, o quanto eu, Gustavo, enquanto indivíduo, né, consegui me desenvolver desde então. Eu lembro da primeira entrevista, né? Obviamente, o organizador do Congresso Nacional da Felicidade. O que é felicidade para você? Lembro de gaguejar bastante, né? Não que hoje eu não gagueje, né? E acho que a resposta também mudou bastante ao longo do tempo, e esse é um conceito que deve ser mesmo um conceito em evolução na vida das pessoas. Desconfio, né, daqueles que acharam uma resposta que seja uma resposta última e final. Ela é uma resposta última e final para aquele momento, né? O momento seguinte, talvez a resposta já seja outra, e tá tudo bem com isso também. Então, vejo assim com muito bons olhos. Eu achei aqui, lembrando dessa nossa conversa, eu achei aqui uma frase de Goethe, né? E eu acho que esses pensadores, né? Eu sempre gostei muito de frases e guardei várias assim ao longo do tempo. E quando revisito, parece que é uma outra frase, porque parece que ela ganha ou um outro sentido, ou é uma outra parte dela que tem importância. Mas essa aqui, acho que me foi um guia, assim, durante esse caminho, né? Diz o seguinte: no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge ao nosso favor. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesma o poder, o gênio e a magia. Eu acho essa frase muito bonita, porque mostra como, a partir de um impulso interno inicial, a gente não sabe o que pode acontecer, o que pode se desdobrar. E até hoje eu escuto assim de tantas histórias bonitas que acontecem a partir de pessoas que se encontraram lá no Congresso de Felicidade, que a partir daí, sabe, fizeram pequenas mudanças que sejam na sua vida, ou grandes transformações, começaram projetos, mudaram de carreira. E sei de muitas histórias assim nesse sentido, e fico pensando, puxa, que bonito, né? Quanto mais não é possível acontecer a partir de um movimento, de uma pessoa que se coloca a serviço, né, na construção de algo, mesmo sem entender muito bem. Deixa eu te contar uma coisa. Nesse ano aí do primeiro congresso, o Prembaba falou sobre propósito. Lembra? Lembro. Então, foi em 2016, Gustavo, que propósito, que esse tema, tipo, ganhou um lugar na minha vida, sabe? E durante 2016, eu fiz alguns movimentos de carreira que foram frustrantes, né? Que foram difíceis, uma transição de carreira complexa, assim, motivada por um adoecimento também por causa do trabalho, né? E aí, no final de 2016, quando eu ouvi o Prembaba falando sobre propósito no congresso, né, lá na Ópera de Arame,
eu pensei, nossa, é sobre isso, sabe? Daqui para frente é sobre isso. Então, esse podcast também é fruto daquele congresso. E eu quero te agradecer muito por isso, de verdade. Ah, que bonito. Obrigado. Puxa, que É, maravilha. E aí é isso, a gente vai percebendo que a gente se torna assim um pequeno elo, né, de uma corrente exato. que é muito maior que nós, porque quantas pessoas não vão ouvir aqui esse podcast, né, com tantos entrevistados incríveis que vocês trazem e vão também fazer pequenos movimentos que vão impulsionar outros movimentos, né, e assim sucessivamente. Então, que bom, puxa, que bonito. Essa é a ideia. Gustavo, eu queria aproveitar que você trouxe, né, quem está ouvindo esse podcast, e eu queria pedir para quem está ouvindo e que está precisando de uma luz, que está precisando de um guia, volta lá na frase do Goethe, coloca todo o seu coração nessa frase e faz esse pedido, essa oração, essa conexão, porque essa frase, ela fala o seguinte: aprender e ensinar é a mesma coisa. Quando você se propõe a aprender esse caminho, o universo vai te apoiar, porque você vai poder ensinar outras pessoas, assim como o Gustavo pôde ensinar a gente aqui hoje, como ele continua ensinando junto com toda a galera que faz o Congresso da Felicidade. E se tem uma coisa que une todos os propósitos, é a felicidade. Então, se você foi tocado pela jornada do Gustavo, se os sinais se tornaram mais claros para você, à medida que ele trouxe aqui com toda a sinceridade como foi a jornada dele, fica com a gente. Todo domingo, às 21 horas, a gente traz uma jornada, uma história que é trilhada por sinais de um propósito que é maior que a gente e cujo destino é sempre a sensação de realização. Gratidão, Gustavo. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Agradeço o convite. Que bom poder revisitar essa parte da minha história, essa história do Congresso, enfim. Quando as pessoas me perguntam sobre a história do Congresso, eu falo que é difícil falar da história do Congresso sem falar da minha história, porque parece que estão assim tão intrinsecamente conectados, né? De certa forma tão mesmo. Agradeço vocês pela possibilidade aqui de rememorar tudo isso, né? Me sinto aqui muito preenchido, né? Me sinto bastante realizado de novo, né? Legal olhar lá para trás e perceber como foi tudo isso e de certa forma também como não que as coisas estejam mais fáceis, né? Elas não estão, não que as coisas estejam menos incertas, né? Elas não estão, mas de alguma forma aquela confiança, né? Que foi todo aquele trabalho do primeiro ano parece que foi crescendo internamente. Então os desafios assim eles ganham outra cara mesmo, né? Que bom, né? Muito grato a vocês pelo trabalho de vocês, pelo convite, pelo carinho. E que bom, né? Que possa seguir aí, de alguma forma, auxiliando aquelas pessoas que estão ouvindo algo dentro delas e pensando assim, será que é isso mesmo, né? Que estranho, né? Eu lembro de conversar com as pessoas dizendo, cara, você tá louco, você vai fazer um congresso de felicidade em Curitiba? Um amigo meu que era da Fundação Cultural falou assim, cara, a Ivete Sangalo tá cancelando o show lá em Salvador, porque tinha alguma crise acontecendo, né? E acho que sempre tem alguma crise assim terrível acontecendo. E você vai fazer um congresso de felicidade, mas pelo menos faça um pouco menor, né? Para que fazer um congresso tão grande? Eu falava assim, não, mas eu não sei por quê, mas é esse, ele tem que ser lá, ele tem que ser desse jeito. Então, acho que possa ser um incentivo assim, para você que nos escuta, né? Que você possa ter força, né? Para que você possa ter coragem nessa voz interna, nesse desconforto, talvez. Né? O desconforto, eu sinto, ele é um novelo de lã. Né? Você vai desenrolando o fiozinho, você vai seguindo ele, ele vai te levar a lugares inesperados, surpreendentes e diferentes. Né? Acho que nem melhor nem pior, diferentes. Maravilhoso, obrigada, Gustavo. E você vai receber de presente, né, essa sua jornada ilustrada. Acho que é importante dizer, né, até para quem está ouvindo a gente, né, todo convidado, a gente tem um parceiro, um super parceiro, né, que é o Marquinhos, que faz essa ilustração. Então você vai receber também, né, em breve, essa jornada ilustrada, que todo mundo vai poder ver também nas nossas redes sociais, mas você vai receber para você ter aí essa lembrança desse episódio que foi muito especial para a gente, e a gente fica feliz que tenha sido para você também. Obrigada de coração. Que maravilha. Uau, adorei. Isso aí. Obrigado.
E a jornada fica disponível, essa ilustração fica disponível para você analisar com detalhes, acompanhar, né, enquanto você ouve e circular lá o que faz sentido para você, o que também está vibrando no seu coração. Ela está disponível para baixar em PDF no nosso blog, tá bom? Então, a gente espera que vocês usufruam muito essas ilustrações, esses passos que esses parceiros confirmam para a gente que a gente não está sozinho nesse caminho, trazem para a gente todo episódio. Valeu, gente. Maravilhoso.